Olá, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Larissa, responsável por eventos no Reactor São Paulo. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft. Resumidamente, pedimos que sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é o lugar onde todos são bem-vindos. Mais algumas rápidas orientações. Este é um evento híbrido, então ele está sendo transmitido ao vivo e gravado. E estará disponível para ver a gravação no nosso canal do YouTube em 48 horas. Pessoal do chat, usem o chat para dúvidas e perguntas ao longo de todo o evento, que a gente abre o tempinho aqui para responder as perguntas de vocês. Bom, dando continuidade aqui ao nosso evento de hoje, vamos começar aqui com o Luan, que vai passar para a gente, antes da gente dar início, as perguntas da nossa sessão anterior. A primeira pergunta é uma pergunta que foi bastante enviada aqui para a gente, foi como o pessoal consegue acessar o material que foi passado aqui hoje. Legal. A gente vai deixar o link para todo mundo na descrição do vídeo, onde vocês vão conseguir fazer o download de todo o conteúdo aqui. Tá? Então vai estar disponível para vocês logo mais. O Nicão perguntou se ainda vale a pena estudar para ingressar nessa área. Ainda vale, graças a Deus, né? Não, vale com certeza. Acho que ainda vale. Vale, galera. Vale. Ó, a galera aqui do presencial tá falando, então a voz do povo é a voz de Deus. Então, com certeza vale. Não, mas brincadeiras à parte, sim. Eu acho que existem várias áreas na área de TI, existem várias convergências que estão acontecendo agora, mas ciência de dados, engenharia de software e engenharia de dados são áreas bem predominantes e a gente vai ver durante os próximos anos. É isso aí, Luan. Podemos começar aqui a nossa primeira apresentação da tarde. Beleza. Fechado. Acho que eu já estou compartilhado. Você consegue... Beleza. Fechado. Então, gente, vamos lá. Cronômetro ligado. O pessoal que está assistindo, tanto online quanto aqui presencial. Primeira sessão, a gente falou um pouquinho de Lakehouse, teve uma visão 360 Fit View lá de fora, né? Depois a gente viu Databricks como plataforma e vimos Data Fabric, beleza? Agora, a gente vai fazer duas horas de sessão interna. Então, agora a gente vai navegar lá dentro da estrutura desses formatos para que vocês possam decidir e entender a diferença entre eles, quando vocês vão utilizá-los e ter uma melhor compreensão de quando e como vocês vão utilizar esses caras, tá? Então, a gente vai falar agora na primeira sessão sobre Iceberg e depois, logo mais, a gente já vai falar sobre Delta. O que eu recomendo? Tem alguma dúvida, levanta a mão, porque, de novo, aqui a gente vai do início até lá embaixo. Então, vem acompanhando com a gente, vem tirando a dúvida de vocês. Quem está aí também online pode tirar dúvida e fiquem à vontade. Então, eu tenho muita coisa para passar para vocês aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo falar um pouquinho desse cara aqui, um pouquinho maior. Vamos lá. Então, primeiramente, o que é um formato de Lakehouse? Quem fala para mim o que é um formato de arquivo para Lakehouse? O que ele oferece, o que é, por quê? Perfeito. Navegabilidade no tempo do dado, perfeito. Natureza distribuída, computação desacoplado de storage também. Mais o quê? Um parquet com esteroides, gostei. Parquet com esteroides, com certeza. Mais o que, gente? Camada semântica, sim, a gente tem abstração disso, com certeza. Mais o que a gente encontra no Lakehouse? Por que o Lakehouse ele é superior em performance do que o Data Lake? Porque, basicamente, o Lakehouse oferece um mecanismo de indexação e de inteligência de metadado para que você possa consultar o dado que está no Data Lake.
Anteriormente, a gente tinha muitos problemas, porque eu precisava ler o dado, muitas das vezes eu tinha que ler tudo, carregar para minha engine, e daí filtrar, daí processar, e por assim vai. Principalmente arquivos TXT, JSON e assim por diante, que não possuem otimizações específicas. JSON em Parquet até um pouco, mas TXT e CSV são realmente ruins para a gente. Bem, e o Iceberg, ele é um produto... Alguém sabe de onde vem o Iceberg? De onde vem? Vem lá. Exatamente, vem de lá. Ai, ai. Alguém sabe qual foi a empresa que... Netflix. Existe um motivo porque a Netflix fez isso, não é bom a gente entender por quê. A gente teve o prazer, eu e o Matheus, de conversar com a Shiran Weibo. É uma das principais data engineers da Netflix. E eles têm tabelas de iceberg com mais de 1 terabyte. Então, para imaginar aí. Tá? Mais de 1 terabyte. Tem vários terabytes, diversas tabelas. Eu acho que o Lakehouse deles hoje está em torno de 130, eu acho, petabytes. Eles utilizam Iceberg, claro. Tá? Deve funcionar legal. Mas vamos lá, vamos entender o que é o Iceberg. Ele é um formato de arquivo, tá? E aí o que a gente vai encontrar? A gente vai falar de dois. Luan, por que você não vai falar do RUD, né? O RUD, ele é um formato também em ascensão, mas eu diria hoje com muita confiança para vocês que hoje os dois predominantes de mercado são Delta e Iceberg, tá? Inclusive, a gente viu uma grande aceleração nos últimos 2 anos do Iceberg. O Iceberg ganhou muito mercado, ganhou muito momentum, principalmente porque outras empresas começaram a aderir a ele como um formato de Lakehouse, né? Então, o Snowflake fez isso, por exemplo, que é uma empresa gigantesca. O Dremel também, que é uma engine de exploração de dados, também optou em utilizar o que a gente chama de Open Lakehouse, porque anteriormente o Delta Lake não era open source, ele tinha pedaço open source e pedaço proprietário. Então, na verdade, isso foi ótimo para a gente, porque o que aconteceu foi que o Delta teve que abrir completamente a surface dele para que eles conseguissem competir de igual para igual. Minha pergunta para vocês é, será que eles competem de igual a igual? Quem acha que sim, levanta a mão. Delta com Iceberg, eles competem de igual para igual? Quem acha, levanta a mão. Ou seja, eles são compatíveis e igualitários em termos de entrega? Quem acha que o Delta é superior, levanta a mão. Quem acha que o Iceberg é superior? Depende do viés, mas tem uma coisa muito diferente deles, que no final da apresentação de Delta a gente vai ter essa visão bem clara. Tá? Mas basicamente o nível de customização que você tem no Iceberg, ele é infinitamente maior do que o nível de customização que você tem no Delta. E aí, para tabelas que são extraordinariamente grandes, você precisa de uma otimização mais alinhada e que te dê um fine tuning muito melhor. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é, se vocês utilizam tabelas gigantescas, e aí eu falo o seguinte, tabela gigantesca é 10 terabytes para cima, tá? Antes não é uma tabela gigantesca não, tá? Tanto é que particionamento em um Delta Lake, hoje a recomendação é quando você atingir 1 terabyte, tá? Inclusive está na documentação, tá? E a gente vai ver algumas coisas muito legais desses dois. Vamos lá que a gente tem muito conteúdo para ver aqui. Toda vez que a gente for falar de um Lakehouse, a gente vai ver uma coisa interessante, que para mim é um lado um pouco negativo, para cada Lakehouse você tem meio que o grupinho dos besties, né? São as tecnologias que se encaixam bem para cada uma delas. Então o RUD tem um conjunto de tecnologias, o Iceberg tem outro conjunto de tecnologias, e o Delta tem um outro conjunto de tecnologias. Por exemplo, o Spark ele consegue conversar com todos eles, tá? Mas o Spark conversa de forma muito mais efetiva e muito mais alinhada com o Delta, por quê? Porque ele foi escrito para o Spark. O Iceberg já tomou uma vertente um pouco mais diferente e já trouxe algumas qualidades interessantes. Quando o Delta foi lançado, ele era muito centrado a Spark. Quando o Iceberg foi criado, ele foi criado com abstrações com que fizessem que outras engines pudessem conectar. Então essa camada extra que adiciona uma certa complexidade também te traz muitos benefícios. Então a gente vai sempre falar um pouquinho deles, tá? Então, por exemplo, o Iceberg, ele trabalha muito bem com esses caras aqui, tá? Assim como outros, mas ele é muito otimizado para esses caras aqui. Então, quem conhece a Apache Kafka, levanta a mão.
Beleza, quase todo mundo. Quem conhece Apache Impala, levanta a mão. 20%. Quem conhece Apache Doris? Até porque o nome para mim não soa muito inteligente, porque Doris esquece. Mas enfim, é um banco de dados. E aí, quem conhece StarRocks, levanta a mão. Legal. São produtos muito interessantes. Doris e StarRocks basicamente são de um fork. Então, o StarRocks vem de um fork do Apache Doris. O Apache Doris é um data warehouse open source que responde em protocolo MySQL. Então, teoricamente, você está interagindo com MySQL, mas você está processando petabyte scale. Ele é open source. E a gente tem o StarRocks que segue a mesma ideia. Tá? E claro que o Iceberg se conecta com o Spark, com o Trino e assim por diante. Na nossa demo a gente vai ver isso. Beleza. Então, o que é o Iceberg? Basicamente, gente, o Iceberg, Trino. Eles não têm Data Warehouse. O Data Warehouse deles é Iceberg com Trino, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Não tem nenhum Modern Data Warehouse que a gente usa. A gente coloca o dado em Iceberg e pega o Trino e consulta esse dado direto do Data Lake. A gente teve um cliente, caso real, tá? Esse é um caso real que eu estou falando para vocês. A gente teve um cliente que a gente homologou Trino com Iceberg, que, na verdade, Trino com Delta, mentira, Trino com Delta, que eles utilizavam Oracle, que era um Oracle hack que eles tinham, para processar 1,3 bilhões de linhas com ordenação em grouping. Demorava 23 minutos no Oracle hack para fazer isso. A gente fez isso com Pinot e Trino e Delta em 14 segundos. Tá? E com uma configuração de menos de 12 GB por máquina. A gente tinha 5 máquinas. Então, o que você consegue extrair em grande escalabilidade é justamente um sistema inteligente que te faz isso. Então, quais são os benefícios aqui do Iceberg? Tá? Basicamente, todos os Lakehouses vão te oferecer. Você pode expressar com SQL. Então, esse é o primeiro ponto super positivo. Você escreve SQL. Você não vai escrever Python, você não precisa escrever Python, você também não precisa escrever Scala. Você pode escrever SQL. Então, você pode fazer ingestão com SQL, você pode criar suas tabelas com SQL. Então, é como se você estivesse interagindo com um Data Lake, só que se tivesse um SQL bonitão lá, que você faz a criação das suas tabelas, faz insert, faz update, faz merge, é transparente para você. Você tem a evolução do esquema. Isso é um dos problemas que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai para um ambiente um pouco mais locado em relação a como evolui o esquema, por exemplo, de um arquivo JSON, né? O arquivo JSON pode mudar lá na fonte. E aí é muito interessante, por exemplo, no pipeline, que ele consiga se adaptar a mudanças de esquema, se isso for interessante para mim. Então, eu posso habilitar essa evolução de esquema e ele autodetecta isso. Isso quer dizer que as engines de processamento entendem que existe uma evolução de esquema e não falha no seu processamento de pipeline, tá? Involução, sim, também. Você pode desmarcar o pedaço que você não quer ver. Tá? E você pode versionar eles também, porque você tem um time travel. Então você pode ter na versão 1, 10 campos, e na versão 2, 7, e na versão 3, 35. Então ele vai se adaptar diferente com a versão que você está fazendo. Agora a gente vai chegar bem lá no fundo, tá? Então perguntem, porque se vocês não perguntarem, eu vou entender que vocês não entenderam. Porque é difícil o que a gente vai tentar mastigar aqui para vocês, mas é muito interessante. Isso aqui para mim é uma paixão, vou ser bem honesto para vocês, se chama Hidden Partitioning. Quem aqui já particionou dado, levanta a mão. Beleza, para quem levantou a mão, por que a gente particiona? Para ter uma melhor consulta, exatamente. E o que seria ter uma melhor consulta? Isso, para ter algo que você vai point in time. E vocês já viram, por exemplo, num banco de dados relacional, em qualquer engine, você precisa dizer para o sistema que você está particionando, não é? E se eu falasse para vocês que ele consegue entender particionamento sem você falar para ele que é particionamento? Isso é uma das features que eu mais gosto do Iceberg, na minha opinião, que é o Hidden Partitioning. Tá? Ele automaticamente flaga ou entende date time, como um todo, dia, mês e ano, mas você também tem transforms que você pode adicionar. Outra coisa que eu amo sobre isso. Se você precisa particionar seu dataset por uma outra coluna, o que você tem que fazer? O que você paga por fazer isso? Se ele estava ordenado por cidade, você quer ordenar agora por data, o que você paga? Um processamento lógico ou físico? Físico, porque você tem que mudar a estrutura do seu dado.
Aqui não. Que você pode adicionar particionamentos diferentes, e aí essa é uma das grandes características que, na minha opinião, ele se sobressai em relação ao Delta. Pela capacidade que você tem de adicionar metadados e como você tem essa rastreabilidade do metadado dentro do Iceberg. O Iceberg é muito inteligente em relação a isso. Tem. Faz semelhante. E tem um Liquid Clustering também que a gente vai falar, que faz isso. Você pode adicionar um transform, e aí o transform pode ser uma cláusula, por exemplo, que você adiciona um iceberg, e ele vai catalogar isso para você dentro da evolução do esquema dele lá no metadado. Então você vai ter também essa parte, só que você não precisa mexer na inferência física do dado, você não vai reorganizar o seu dado. Logicamente ele guarda, não fisicamente, beleza? Perfeito, vou falar disso. Tem, Time travel e rollback, então consigo ir no tempo ou voltar no tempo. Então, se algum dedinho gordo foi lá e deu um delete, dropou a tabela como um todo, tem como voltar, tá? A não ser que você delete e realmente faça um vacuum, né? Que a gente chama lá no Delta, e aqui a gente chama expire. Se você fizer um expire, talvez você possa perder, você vai perder algumas coisas do seu time travel. Mas é importante entender que qualquer lake house, ele é imutável. Tá? Dizer o quê? Eu não consigo mudar o dado. Teoricamente, eu estou criando novas versões desse dado. Tá? É importante saber isso. E compactação do dado. Lógico que a gente vai ter vários mecanismos aí de compactação. Obviamente, gente, a gente já entendeu ao curso da história de tecnologia que quando a gente faz consultas analíticas, a gente quer um modelo colunar ao invés de um modelo row-based. Tá? Isso a gente já sabe. Por quê? Eu acesso segmentos e pedaços do que realmente eu quero e reduzo a quantidade de dado que eu estou trazendo para minha engine. Tá, então, ele é um formato de tabela para grandes datasets. Então, se a gente for lá na documentação do Iceberg, ele deixa muito claro large datasets. Então, esse é o grande foco dele, de focar realmente em tabelas que são gigantescas, tá? E a gente tem alguns caras aqui que se conectam com ele. Então, Spark, Trino, Presto, Flink, Hive, Impala, Dremio, Amazon EMR. A gente tem o PyIceberg também. Então, a gente agora tem ali a biblioteca de Python, onde você consegue interagir com ele. Então, você tem toda uma surface de conexão em relação a esses. Alguma dúvida? A gente vai chegar bem no detalhe. Vamos lá? Então, beleza. Então, vamos explorar um pouquinho ele aqui. Vamos começar a explorar. Então, o primeiro ponto. Vamos pensar um pouco na camada de storage, tá? Então, quando a gente pensa no storage, toda parte de um lakehouse ela é segregada de uma forma, como o Vitor falou aqui, desacoplada. Então, isso traz a facilidade de você mexer em cada componente do jeito que você quer e bem entende. Claro que ele vai fazer muita coisa out of the box, off the shelf para você, você não precisa fazer nada, mas se você quiser implementar customizações e melhorias, você consegue trabalhar em cada camada para fazer isso. Então, primeiro que você tem a parte de storage. Então, storage normalmente, tá? O storage do seu formato de lakehouse, ele vai estar dentro de um Object Storage, né? Um S3, um Google Cloud Storage ou um GCS, por exemplo. Esses são geralmente os lugares mais comuns que você coloca. Qualquer implementação diferente desses três vai utilizar a mesma ideia que os outros, que se chama HDFS, Hadoop Distributed File System. Todos os Object Storages do mercado, todos eles, da IBM, da Oracle, todos seguem princípios do Hadoop, do HDFS. Todos, tá? Então, o protocolo e como você interage com isso é transparente. Segundo, formato de arquivo. Tem uma coisa que eu acho muito legal aqui, que é o seguinte, a diferença, como eu falei para vocês, de row e de columnar, tá? Então, uma coisa é você armazenar linha a linha, quando você faz uma consulta analítica é ruim, porque você traz coisas que você não quer, ou quando você faz uma consulta columnar, que você traz somente um pedaço específico. Quem faz muito bem isso? Avro. Avro é um modelo de serialização, é um tipo de arquivo que serializa muito bem esses dados de forma binária, tá? E é o preferido para se trabalhar com streaming. Vocês sabiam disso? Então, quando a gente trabalha com streaming, um formato preferido é você trabalhar com o Avro, ao invés do Parquet.
Eu não estou falando que é um melhor do que o outro, mas geralmente é o favorito. Tanto é que se você pegar o Kafka, a serialização dele, do esquema registry, exatamente trabalha com Avro. Hoje trabalha com outros, mas inicialmente trabalhava só com Avro, porque ele serializa em binário, assim como o arquivo e assim como os dados que chegam no Kafka. É tudo binário que acontece lá dentro. Terceiro, suporte para workloads. Então, por que a gente tem um formato de tabela? A gente poderia estar interagindo ali com o storage. Não. O que a gente fez? Criou uma camada, a gente não, porque não foi eu que desenvolvi. O que foi feito? Né? Uma camada de abstração SQL que traz a facilidade. A gente sabe que, cara, quem aqui não escreve SQL? Levanta a mão. Ninguém. Né? Um select asterisco from é muito mais fácil e intuitivo do que um print, abrir lá a IDE, dar um print no Python, assim, por mais que Python seja maravilhoso e muito fácil. Mas a língua franca de análise se chama SQL, ponto final. Tá? Ao longo dos 60, 70 anos de história, aí, um pouquinho mais, já tiveram várias outras linguagens tentando ser superiores para análise de dados, mas todas falharam miseravelmente. Então, se você olhar no mercado, todas as engines do mercado, todas de Big Data Analytics, que fazem processamento de dados, se não tem SQL, está implementando SQL. Mas todas as maiores vão ter SQL. Flink, Flink SQL, Spark, Spark SQL, Kafka, KSQL DB, ou o próprio Flink agora que foi adquirido, Sansa, você tem o Beam SQL e assim por diante. Sansa SQL e assim por diante, tá? Então, você tem toda a surface de SQL aqui dentro. E por último, na nossa camada superior, a gente tem a engine de storage, ou seja, ela é o pedaço do componente de um lakehouse que vai basicamente fazer as otimizações que você vai utilizá-lo, tá? Catalog, que é muito importante a gente entender esse cara, então aqui é basicamente como a gente vai armazenar os metadados dessa informação, como a gente vai se guiar para entender ele, e a engine de computação. Então, olha só que legal. Do jeito que é construído em camadas, te dá a possibilidade com que você possa plug and play diversas tecnologias. Então, aqui, teoricamente, transparentemente, você está acessando do Snowflake, você está acessando do Trino, você está acessando ali do Dremio, e você consegue ver a mesma coisa do que está acontecendo, independentemente da engine que você está fazendo. Tá? Beleza. E todos esses pedaços aqui compõem um pedaço maior. Vamos ver o que isso significa. Significa que, para a gente falar desses pedaços maiores, é muito importante que a gente entenda esse cara aqui. Quem conhece um carinha chamado Hive Levanta a Mão, uma abelhinha? Tem uns 60%. Para quem não conhece, foi um projeto originado dentro do Facebook, que é como você escreve SQL e ele escreve isso para MapReduce e manda essas instruções para dentro do Apache Hadoop. Tá? Foi um projeto extremamente utilizado. Foi um projeto onde não só o Facebook, mas outras empresas colaboraram, porque era a época onde foi a primeira engine de SQL a se conectar em sistemas de Big Data. Então, imagina o quão isso glorioso foi, você trazer um cara de analista, um engenheiro, um cara de dados a escrever dado em petabyte scale e conseguir consultar esses dados, o que não era antigamente fácil utilizando Java. Muito mais complexo do que você escrever um select asterisco from. Então esse cara foi muito acelerado, ele teve várias evoluções ao longo do tempo. E ele, quando ele foi criado algo ao lado dele chamado Hive Metastore. Quem conhece esse cara, levanta a mão. 20%, né? Já está diminuindo aqui. O que é o Hive Metastore? A gente já está falando pelo nome. Ele grava um metadado. Então, o dado fica fisicamente, né, no disco, no S3, no Blob Storage, no Object Storage, e você tem todas as referências de esquema, qual é o tipo de coluna, quais otimizações que você tem, enfim, tudo isso fica armazenado no Hive Metastore. E o Hive Metastore, na verdade, por ele ter sido criado, primeiramente, muito bem desenhado, tá, inclusive, ele se perpetuou. E, cara, até hoje, você vai na maioria dos clientes e se ele utiliza um Metastore, dificilmente não vai ser Hive Metastore. Dificilmente. Tá? Hoje a gente tem algumas coisas um pouquinho mais, eu diria, modernas para se trabalhar, mas ele é extremamente utilizado. Por isso que é importante a gente entender ele, tá? Porque ele vai trazer o gancho do porquê o iceberg performa mais rápido. Vamos lá. Como que ele... Antes de eu começar a descer aqui, sem dúvida? Ok? Tá. Então, vamos descer aqui no Hive Metastore. Tá? Então,
Como o Hive Metastore funciona? Vamos pensar aqui numa tabela. Tá? Então, eu cheguei lá no Hive Metastore, eu tenho isso configurado, eu falei, cara, eu quero criar no Database 1 uma tabela. O que ele vai fazer para a gente lá? Fisicamente, ele vai olhar a estrutura do seu dado, vai ver como que foi essa criação da sua tabela, se ela foi particionada, se ela foi com bucketing, como que ela foi configurada. E aí, ele vai, no storage, criar uma estrutura de pastas e diretórios e arquivos. Só que vocês sabiam que o listing é uma das operações mais caras em Big Data? Então, o que é isso? Quando uma engine de Spark fala lá, cara, tem que consultar todos os arquivos naquela pasta. Ele tem que ir lá e listar essa pasta. Mas essa listagem, ela não é uma listagem atômica e ela é uma listagem não muito eficiente. Porque você não lê isso paralelizado de verdade. Você tem vários problemas e vários bottlenecks, né? Porque você está fazendo isso. Então, um dos grandes dores de cabeça quando você está utilizando dados dentro de um data lake, isso fica muito grande, com pasta, subpasta, diretório, organização, é o tempo que você leva para varrer esse cara, para ler listing. Tanto é que uma das melhorias do Spark como um todo é reduzir esse tempo de listing. E aí, como que ele faz? Ele cria a tabela, né? E aí você pode ver que ele divide os arquivos, e aí vai ser estipulado que eu usei K1A, K1A, K1B, então ele está dividindo aqui pela chave 1, ele está dividindo em um folder, chave 2 ele está dividindo num outro folder, e aqui a gente está falando da chave B, então ele está dividindo em um outro folder. Então é como ele vai colocar o dado lá no seu disco. Beleza, a estrutura parece teoricamente simples e funciona muito bem, sim, até a gente começar a ver alguns problemas. Então, qual o lado positivo? Eficiente, ou seja, teoricamente você está melhorando em como você acessa o dado, que você está requisitando listagem, se você escreveu sua query de um jeito que está muito bem definido na sua tabela, você está especificando locais específicos dentro do storage, tá? O formato é agnóstico, então eu posso utilizar por outras tecnologias, tá? E ele se tornou, como eu falei, o standard. Só que qual foi o problema que isso gerou, né? Toda mudança nível arquivo é custosa. Por quê? Ele vai no arquivo? Não, ele lista tudo para identificar o que aconteceu. É aquele mesmo problema que a gente fala do quê? Levo para a memória para depois escolher. Quando você está dentro do Hive Metastore, certas modificações que você faz no nível linha ou no nível arquivo, você tem que varrer todo o dicionário, trazer isso para a engine, e daí você vai mapear e fazer uma comparação entre eles para remover isso, tá? Outra coisa, a gente não consegue garantir, de fato, multitransações, ou seja, quando você tem um ambiente que tem várias transações acontecendo ao tempo, pedaços dela pode acontecer de você ter perda desse metadado. Terceiro, computação de estatística. Para quem já utilizou o Hive aqui, já deu um compute statistics, sabe o quanto demora. Tá? E isso demora porque, basicamente, ele tem que varrer toda a estrutura, ele tem que abrir file por file, ele tem que mandar um upper bound, um main bound, ele tem que fazer toda a parte estatística, arquivo a arquivo, computacionar tudo isso, levar para o nível de cima, computacionar até ter todos os níveis. Então aqui quando você faz uma computação de estatísticas extensiva, por exemplo, você tem um tempo muito grande. Tanto é que muita gente passa mais tempo fazer computing statistics do que rodar a consulta em si. Demora mais para você computacionar a estatística. Por quê? Com a estatística otimizada, o acesso do dado vai ser muito mais rápido. Beleza, só que esses problemas foram vistos. E aí, o que aconteceu? Vieram esses três caras aqui, o Lakehouse, né? Então a gente tem agora Delta, Iceberg e Apache Ruby. Independentemente deles, a grande diferença é o Hive Metastore, no grão menor, ou seja, no menor grão dele, ele entende diretórios. E lá dentro do diretório ele vai se virar com a listagem dos dados que você tem ali. A diferença de um Lakehouse em relação a como ele gerencia o metadado é que ele vai no nível canônico, no nível lista do arquivo dentro do diretório. Então você tem a rastreabilidade dentro do arquivo do diretório, dos subdiretórios que você tem. Então essa é a grande diferença. Então quando você tem muitas subfolders e folders, o Hive entende isso, mas na hora que você está computacionando, alterando, fazendo alguma coisa, você precisa varrer lá dentro do diretório, porque ele não vai pegar o nível granular menor, ele vai pegar o maior que é o diretório. Dentro de um Lakehouse, não, tá?
E aqui eu consigo ter alguns sets de coisas legais, como, por exemplo, transações ACID. A gente conhece isso em banco de dados relacional, né? Teoricamente, 2 escritores não podem escrever ao mesmo tempo, até a gente ter um cara chamado snapshot. Aí a gente consegue fazer com que 2 escritores escrevam ao mesmo tempo. Só que eles estão olhando versões diferentes daquela tabela, né? Beleza, então a gente consegue fazer isso também. Isso garante agora que processos críticos possam ser colocados dentro de um lakehouse, porque agora você pode garantir ACID. Segundo, multitransação. É o que eu acabei de falar. A gente tem várias versões do que aconteceu ao tempo de período e quais são as tecnologias que se conectaram e fizeram o quê. Então eu tenho toda essa rastreabilidade. E a parte de estatísticas e computação, hoje a gente tem várias formas mais avançadas de coletar estatísticas, tá? Mas não só isso. Do jeito como que a gente faz nesses 3 caras aqui, é mais eficiente do que a gente fazia no Hive Metastore e é um dos grandes pontos de um benefício de um lakehouse. Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Então, o Iceberg nasceu na Netflix em 2007, mais ou menos, tá? Eles levaram... Consigo? Consigo. Beleza. Depois de 2006, 2007, a Netflix passou por um problema muito grande que é escalabilidade. Ela tentou várias coisas. Então, ela tentou colocar dado no Redshift, ela tentou colocar dado dentro do Druid, ela tentou colocar dado dentro do EMR, não dentro do EMR, S3 com EMR. Eles tentaram várias coisas. E nada funcionou do jeito que eles precisavam, na escala que eles precisavam. Porque, por exemplo, uma das métricas que eles mais analisam é view, que está acontecendo. Cara, e a gente está falando de não sei quantos milhões por segundo, mas é muito agressivo, tá? Tanto é que a Shimon falou que eles têm, por semana, acho que em geração, eles geram mais de 15, 20 terabytes de dados por semana. A gente está falando de um volume absurdo de dados, é absurdo, sabe? Então, você consultar isso de forma eficiente é muito difícil, com o que a gente tinha até naquela época. E quais são as vantagens que eu tenho aqui? Como eu falei, eu tenho facilidade de múltiplas transações, eu tenho melhoria na performance, porque a gente vai ver como que ele faz essa listagem, como ele acessa o dado muito mais eficiente. Ele abstrai a complexidade, porque você está utilizando o SQL para fazer isso. Tá? Você tem evolução de esquema e você pode escalonar nível petabyte scale. Lembrando que é open source, tá? Beleza, agora a gente vai para a parte mais legal, que é isso aqui. Eu vou dar um zoom out, a gente vai navegar em toda essa estrutura aqui para entender como ele funciona por dentro. Então, concentração aqui, porque agora vai ficar legal. A parte que eu mais gosto. Vamos começar de baixo para cima. Tá? De baixo para cima, lembra que eu mostrei para vocês aquela parte das segregações do storage, do file, do table, da engine e assim por diante? Pensa agora que a gente está no menor nível, o nível dado, onde o dado físico está realmente armazenado, né? Então, quando a gente fala do dado fisicamente armazenado, a gente fala de arquivos que estão dentro de um low-cost storage system, que nesse caso é o nosso conceito de data lake, né? Então, Blob Storage, GCS, S3, MinIO e tem vários outros ali que armazenam isso. Até aqui tudo bem? Beleza? Fechou. Esse dado, ele na verdade é literalmente armazenado dentro de arquivos físicos, só que o Iceberg, especificamente, para complicar um pouquinho mais, ele tem 2 tipos de arquivos diferentes. Ele tem um arquivo delete files, vocês vão entender por quê, e ele tem um puffin. Esses 2 aqui são porque a otimização de metadado deles é muito interessante. Então, só vejam o que a gente tem, eu vou explicar eles logo mais. Outra coisa, no layer de dados, vocês sabiam que no Iceberg, por exemplo, o Delta ele trabalha com qual tipo de arquivo? Par quê? Qual o tipo de arquivo que o Iceberg trabalha? O que você quiser. ORC, Parquet e Avro. Isso é muito legal. Por que isso é muito legal? Quer ver que eu vou falar um caso super legal que eu utilizo aqui? Que eu tive uma performance de 3 vezes só por mudar de Delta para Iceberg. No Delta a gente estava tendo certas contenções porque a gente estava ingerindo em streaming esse dado dentro do Delta. E funcionava muito bem. Mas ao longo do dia,
a gente tinha muito slowdown em operações, às vezes de manutenção e operações de query, porque a gente tinha vários small files, que a gente vai falar aqui, pequenos arquivos. O que eu fiz? Trouxe para Iceberg e, ao invés de gravar Parquet, eu gravei Avro. Só essa modificação que eu fiz. E essa tabela que é de streaming, ela se encaixa muito bem no modelo Avro, e ele escreve isso de uma forma, é lido e é feito todo o processo de forma mais eficiente. Então eu deixei uma cola para vocês aqui bem legal, tá? Então quando você vai pensar em como você vai jogar o layout, tá vendo aqui que eu falei lá no começo, né? Quando a gente vai começar a entrar nas especificidades, a gente vê que o Iceberg te oferece algumas liberdades, algumas formas muito legais, tá? Então aqui, Avro, se você quer low latency, se você está trabalhando com streaming, recomendação de priori é que você utilize Avro. Se você estiver utilizando grandes tabelas, né, tabelas que são grandes, que são conceituais e que visam a query analítica, ORC. E se você quiser o pão com manteiga, você utiliza, você não fala nada para ele, que ele vai gravar para você no default dele, que é o Parquet. Beleza? Vocês sabiam disso aqui? Legal. Beleza, só que nem de dados é feito o Iceberg. O Iceberg tem um outro pedaço dele. A Netflix grava em todos eles, depende da tabela. Então tem uma tabela que é gravada em Avro, outra que é Parquet e outra que é ORC. Porque vai atender o use case específico ou da Bronze, ou da Silver, ou da Gold. Boa pergunta. Beleza, vamos lá que não acabou não, a gente só está começando. Tá, então vamos agora subir, a gente está indo de baixo para cima. Depois a gente vai de cima para baixo, tá? Então vamos de baixo para cima. O dado físico está lá, a gente tem os arquivos de delete, de puffing. Lá dentro a gente tem as informações dos arquivos realmente físicos. Esses caras você pode escolher qual o tipo que você quer para aquela tabela. E agora a gente vai para 3 ramificações de metadado. Então essa é uma parte interessante do Iceberg, por isso que eu quis trazer isso para vocês. Porque vocês não precisam entender tudo, mas vocês vão entender o conceito e qual é a ideia, e vocês vão poder escolher o que vocês acham melhor para o caso de vocês. Ele tem 3 carinhas aqui. Chama arquivo de manifesto, lista de manifesto e, propriamente, o arquivo de metadado. Tá? Então vamos ver cada um deles aqui rapidamente. O arquivo de manifesto, o que ele guarda? Ele guarda informações do layer do dado, porque ele está mais perto do dado. Então lá, quando você tem o seu metadado e quando você armazena ele, para cada arquivo que você tem Parquet, ou para cada arquivo que você tem Avro, enfim, você tem vários arquivos versionados de manifestos que guardam informações como, por exemplo, qual membro da partição se você tem, qual é a quantidade de registros que você tem naquele arquivo, qual é o máximo, qual é o min, qual a desviação, qual a estatística de cada um deles. Você já consegue entender o quão é rápido fazer uma query de count ou de average em cima de um Iceberg? Muitas das vezes você nem pesquisa o dado, você vai no metadado, já está lá. Então, isso é algo super fascinante porque te traz essa facilidade. E ele utiliza um conceito de micro-batchings assíncronos para gravar essas informações diferentes lá do Compute Statistics do Hive. Então ele vai computacionando isso de acordo com os versionamentos, com as alterações que você faz. Beleza? Esse é o manifesto. Depois a gente tem, essa é a lista, esse é o file manifest, agora a gente vai para o list manifest. Tá? A lista, ele define um single snapshot. Então, toda vez que você faz qualquer coisa que seja uma operação DML, create, update ou delete, você vai ter um snapshot, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai gravar numa informação acima qual é o versionamento da tabela, em qual momento ela está, qual é o manifesto e qual é o melhor plano de execução para acessá-lo. Então, isso é gravado em outro nível. E talvez você já esteja se perguntando assim, mas cara, por que ele divide isso? Alguém consegue entender por que aqui rapidinho ele divide isso para a gente? Ele não altera, então ele é imutável. Então isso traz a capacidade de, às vezes, você acessar somente o que mudou. Agora, por que ele divide em 2 tipos de... Na verdade, não em 2, em 3 tipos de cadeias. Porque cada pedaço do metadado é específico para fazer um tipo de operação.
Tá? E por último, o arquivo de metadados, você pode ter vários. Ele define a estrutura da tabela, o esquema, a partição, os snapshots que você tem, e por aí vai. Então, se a gente começa lá de baixo, a gente tem as informações do dado, a gente tem os metadados, 3 níveis de metadado, cada metadado desse vai servir para um propósito e vai te dar informações sumarizadas no layer de metadado para que o Iceberg possa ter e entregar um catálogo. E isso é uma das coisas, por exemplo, que diferenciam muito do Delta do Iceberg. O Delta, por exemplo, você não precisa explicitamente mexer no metadado dele, porque o metadado dele é embedado na própria estrutura do Delta Log dentro do arquivo. Então ele tem uma estrutura de, assim, se a gente for comparar metadado, é meio que incomparável. Tá? Um metadado do Delta é muito interessante, mas o metadado do Iceberg, ele é muito mais rico em várias outras granularidades. E lembra que eu falei para vocês do nível de customização e do tamanho da tabela. Isso é importante que a gente entenda. Lembra que eu falei para vocês que o projeto, a ideia do projeto são large datasets. Tá? E você tem algumas formas para fazer isso. Então você pode colocar o seu catálogo no S3, você pode botar no Hive Metastore, você pode botar no Nessie, você pode botar no JDBC ou numa API. Cada um deles vai ter pontos positivos e negativos. Normalmente o que o mercado usa é o Metastore. E sim, você precisa de um catálogo para ter o Iceberg. Você não consegue nada diferente disso. Você precisa ter um catálogo. Porque quando você está navegando em diferentes tecnologias, lembra que eu falei lá para vocês do storage e da camada de processamento. Então aqui em cima, ó, quando eu mostrei para vocês o Compute Engine, ele precisa perguntar assim, ei, catálogo, eu estou querendo consultar aquela tabela, ela está aí? Então, na verdade, o catálogo serve como esse layer de entrega do dado, do metadado, da informação que vai ser consultada em cima do Iceberg. Então, toda vez que você vai entregar um Iceberg, você precisa de um catálogo. A Cloudera já entrega isso para você dentro da plataforma dela, a Snowflake entrega isso dentro da plataforma dela, o Dremel utiliza o Arctic, que é o Apache Nessie Open Source, e entrega isso para você também, e assim por diante. Mas você pode ter o seu. Você pode botar isso numa VM, você pode botar isso dentro do Kubernetes, você pode escolher como você faz esse cara, mas ele precisa de um catálogo para que ele possa funcionar. Diferentemente do Delta, ele não precisa, porque ele já rastreia tudo isso dentro da estrutura como um todo dele. Você tem o nível arquivo e você tem o nível diretório também. Porque imagina, quando você faz listing, você não precisa entrar no nível granular mais baixo, você pode entrar no nível mais cima. O que você vai ver, na verdade, é no mesmo folder do dado, vai estar lá, e todo esse metadado do metadata file, list e o manifesto como um todo, ele vai estar armazenado dentro do Hive Metastore ou dentro do catálogo. Então você vai ter essa informação adicional dentro do catálogo. Tá? E a gente vai ver algumas queries aqui interessantes em relação a isso. Beleza? Gente, alguma dúvida? A estrutura não. Boa pergunta. Se eu escolho ORC, Parquet ou Avro, muda a estrutura de metadado não muda, ela é a mesma. Só o arquivo mesmo, a definição da tabela. Lua, pelo metadado do Iceberg ser mais rico do que o do Delta, isso torna a escrita mais lenta ou é imperceptível? Cara, ótima pergunta, ótima pergunta. Muito boa pergunta. O Iceberg faz uma coisa muito legal e não, na verdade é o inverso. Ele escreve muito mais eficiente, porque você pode escolher como você quer. No Delta você não tem essa riqueza de falar como você quer. Ele simplesmente escreve, faz o trabalho para você lá e abstrai para você, beleza. Mas no Iceberg, não. O Iceberg, eu vou mostrar aqui. Isso aqui é um grande divisor de águas na hora de escrita, porque é um problema no Delta. Todo mundo sabe, quando a gente está escrevendo várias versões ao mesmo tempo, ou micro-batchings, isso fica lento ao longo do tempo, porque você não reconciliou esses arquivos, que a gente vai falar daqui a pouco, e além de você não reconciliar, você tem que levar os arquivos que você está gravando pedacinhos em pedacinhos. E como você tem que fazer isso? Lendo versões. E como que você lê a versão? Você tem que navegar em diferentes versões de metadado de log do Delta para poder fazer.
Então, é uma operação custosa. E tudo bem, é isso aí, tá? O Delta, ele abstrai muito, mas o Iceberg traz um nível mais avançado de como ele faz isso, tá? E é muito interessante, a pergunta foi muito legal. Luan, aqui, ó. E toda essa estrutura do arquivo, ela é gerenciada ou ela é inerente ao arquivo? A gente não tem que se preocupar com isso. Ótima pergunta. Se ele é gerenciado pelo catálogo, mas se alguém chegar lá, por exemplo, e tiver permissão de acessar e deletar, vai ter problema. Você está fisicamente mexendo na estrutura do arquivo. Tá? Mas toda essa complexidade dos arquivos, como ele escreve, onde ele coloca, enfim, tudo isso é gerenciado pelo catálogo. O catálogo faz isso para você. Tá? Features. Transações ACID, evolução de partição, hidden partitioning, que a gente vai entrar daqui a pouco, whole level table operations, a coisa linda. Call ou more. A gente vai explicar daqui a pouco, é exatamente isso. Você pode falar para uma tabela iceberg, eu quero que você lide com operações nível linha em call, acho que isso aqui é vaca, né? O more, eu não sei o que é. Vaca? Ou morcego ou vaca. Beleza. A gente vai ver daqui a pouco isso, tá? São processos imutáveis e a gente tem a evolução do esquema. Só que o que eu amo no Iceberg, particularmente, vocês vão ver eu falar que eu amo muitas coisas no Delta, mas o que eu amo no Iceberg aqui é exatamente a não manutenção de partição. Para quem já fez partição, falei, é uma dor de cabeça. Imagina que você não precisa se preocupar com isso. Tá? Ele vai fazer automaticamente a evolução da partição. Quem já usou SQL Server aqui, levanta a mão. Quem já fez aquela parada da partição, que você tem que fazer o switch da partição, criar uma nova partição, adicionar o schema, adicionar não sei o que, pegar, fazer o swap, não sei o quê? Então, tudo isso é automatizado dentro do Iceberg, e é open source. Eu ainda amo SQL, tá, gente? Mas aqui é muito legal. E você tem o que a gente chama de partition transforms, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, mas você pode adicionar metadados extras para o que você quer consultar dentro dessa tabela, tá? Como você quer, de fato, acessar esses dados. E agora, a gente vai para a parte mais legal. A gente vai passar aqui uns 10 minutinhos. Vamos ver cada técnica de melhoria que a gente tem desse dado, tá? Então, vamos conversar da primeira técnica, que é o número de arquivos para gerenciar. Não tem muita, né, não é rocket science, que a gente costuma dizer, né? Quantos mais arquivos você tem, o listing é mais demorado, carregar essas informações, abrir e fechar arquivo é mais caro, e claro que a gente vai optar em ter arquivos com tamanhos interessantes para serem lidos do que arquivos pequenos. Por quê? Se eu tenho arquivos pequenos, eu estou gravando, eu estou saturando o meu I/O, o meu input e output. Então, eu quero reduzir isso, tá? Então, quando a gente fala em número de arquivos, é vital a gente entender que a gente tem alguns probleminhas aqui em relação a eles, né? Então, a gente tem um custo, né? Em termos de tempo, quanto mais arquivos eu tenho, quanto mais streaming eu tenho, quanto mais rápido eu escrevo, o pace da minha escrita, mais lenta será a minha leitura. Mais lenta será a minha leitura, tá? Até que eu faça o optimize no Delta, por exemplo. Ou assim que eu faça a compactação no Iceberg. Que eu estou pegando e falando o seguinte, ó, em vez de você ter 100 mil arquivos, 10 KB, eu peguei um cliente que tinha 73 mil arquivos com 10 KB. E aí, cara, eu quero fazer um crunch desse dado e colocar ele em segmentos de 128, por exemplo, porque eu uso Parquet. E eu uso Spark. Então, eu quero que um partition size seja igual exatamente ao nível de leitura que eu vou fazer no arquivo. Então, a gente otimizou a performance em 70% fazendo isso. Tá? Por quê? Porque eu estou reduzindo a quantidade de acesso ao arquivo. Tá? De novo, cada arquivo precisa ser aberto. Então, se eu estou acessando aquele arquivo, eu preciso abrir e fechar. O que é abrir e fechar? Cara, eu vou pesquisar esse conteúdo, eu trago o header desse cara, as informações, e em cima disso eu vou abrir vários arquivos e vou fazer minha operação de SQL em cima disso. Streaming tem um custo. E tem uma dica muito legal aqui em relação a streaming. Quem aqui faz streaming? Levanta a mão. Quem faz streaming para Data Lake? Levanta a mão. Funciona legal, né? Morrer queimado, então. Quem faz streaming para Lakehouse aqui? A gente faz no Databricks. A gente tem um cliente
que escreve 3 terabytes por semana em Delta. E a performance é bem sofrida na Bronze, porque a gente demora 6, 7 horas para conseguir fazer o que a gente precisa fazer. A gente precisa ler várias, trazer para a camada Silver e operacionalizar isso. Streaming é caro em vários sentidos, tá? No sentido de armazenamento, no sentido de entendimento, no sentido de processamento e no sentido de ser idempotente, né? Você garantir que o dado que saiu lá da fonte, ele entrou no sistema de storage, ele foi no processo de computação, ele foi entregue dentro do data warehouse e esse dado continua atômico. Isso é muito complexo de se garantir. As tecnologias abstraem essa complexidade nos dias atuais, mas antes não era assim, tá? E a gente tem 2 problemas. A gente falou do small files, é um grande problema. Big files também é um grande problema. Por exemplo, às vezes, você tem certos tipos de batch que rodam de 24 em 24 horas. E aí o que escreve lá no seu data lake, às vezes, são arquivos de 10 gigas, arquivos de 23 gigas, arquivos de 70 gigas, arquivos de 26 gigas e assim por diante. Então, isso fica muito custoso também para uma engine fazer. Tá? Por quê? Porque por mais que você paralelize o processo, você está acessando a mesma estrutura de dados. Diferente de quando você está acessando vários arquivos diferentes. Aqui você está acessando um arquivo, você está paralelizando, você está pedindo para que cada thread ali leia, sei lá, 1000, e você tem várias threads acontecendo, mas eu ainda acesso o mesmo local físico. Teoricamente, eu estou acessando o mesmo local físico. Diferente de ter vários arquivos. Então, eu começo a ter contenção em como eu trago esse dado para dentro da engine. Então, eu tenho esses 2 problemas. Como a gente resolve isso? A gente chama um cara chamado compactação. Né? Então, a gente vai compactar esses arquivos. Então, imagina o seguinte, a gente tem aqui 5 arquivos, cada um deles tem 10, então a gente tem 50, e o que a gente quer fazer? Toda vez que eu vou ler, né, eu tenho que abrir, eu tenho que ler e eu tenho que fechar. Né? Se depois eu tive mais de uma operação, eu tenho que ler. Então, toda vez que eu faço uma operação, eu tenho que abrir, ler e fechar. Abrir, ler e fechar. Tá? Agora imagina que em vez de eu fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu faço isso uma vez só. Quantos X de performance a gente acabou de ganhar por fazer isso aqui? 5 vezes. Tá? Isso não vai ser traduzido a 5 vezes mais rápido, não vai, tá? Mas a diferença é absurda a grande escala. Quanto mais escalável você tá, mais eficiente vai ser. Que é custo maior, exatamente, muito bom ponto. O custo maior está literalmente no abertura, leitura e fechamento. Alguém sabe por quê? Isso. E por que a gente tem esse problema? Alguém sabe por que a gente tem esse problema? Throttling. Throttling. Basicamente é isso. O que é isso? Eu estou acessando o S3. O S3 é universal. Você acha que o S3 chega lá e fala para a gente, não, então, consulta aí até a banda acabar. Não. Ele entrega um pedaço de SLA para cada um. Ó. Você vai conseguir, por exemplo, a cada requisição que você faz, você consegue, teoricamente, trazer ali 300 KB de requisição. Então, imagina agora que você tem várias threads dessas sendo dispersadas para o storage, e o storage ele não vai responder ao mesmo tempo, porque ele está lidando com milhares de requisição ao mesmo tempo. E isso foge do controle do Lakehouse como um todo, porque eu preciso sair da engine de armazenamento e ir para a engine de processamento. E tem uma localização de dado ruim aqui. Geralmente você não vai ler o dado no mesmo local que ele está armazenado. Então, o grande problema é que você não tem previsibilidade em como você lê os dados de um data lake. Essa é a grande verdade. E se você utiliza isso, não vou conseguir falar a palavra, mas se você utiliza isso muito, o que você começa a ganhar com isso, além do seu custo, dependendo de como você faz, ser muito alto, você está literalmente saturando seu acesso de dados. Tá? Você está causando throttling. Então, ele vai ficar... Certos pedaços vão ler, certos pedaços não, e isso está ligado ao tempo de abertura, leitura e fechamento do dado. Você tem um tempo, com certeza.
Beleza? Então, qual é a dica aqui? A dica aqui é, você tem que achar uma forma de toda vez que você escreve ou durante certos momentos que você escreve, você precisa pagar uma manutenção. É basicamente isso. Você pode fazer isso toda vez. Você pode fazer isso algumas vezes por dia. Você pode fazer isso uma vez por dia. É um trade-off. Quanto mais operações de maintenance eu tenho ao longo do dia, mais performático vai ser o seu acesso. Quanto menos eu tenho, menos performático você vai ter. Tá? Isso não quer dizer que é lento, só é menos otimizado. Tá? Beleza. Outro ponto. Isso aqui é um grande dor de cabeça, né? Ordenação de dados. Cara, isso aqui é chato. Por quê? Você tem uma tabela, e aí usuários, né, sempre com formas mágicas de construir consultas extremamente complexas, né? Então, às vezes você tem ali a tabela está estruturada, sei lá, por data, beleza? E o cara mete um group by por cidade. Beleza, e mete um order by, ASCII e assim por diante. Isso quebra um pouco a otimização, porque o dado foi concebido e estruturado de uma forma, ele está sendo lido de outra. Ou seja, se ele está lido de uma outra forma do que ele foi armazenado, o scanning, a quantidade de arquivos que eu preciso ler, ele é muito maior do que se eu tivesse exatamente os predicados que eu preciso. Né? Segundo, o grande problema disso é que, na verdade, você não consegue prever com exatidão o que o seu cliente vai fazer. É muito difícil você assumir, por exemplo, geralmente esse é o caminho, tá? A maioria das pessoas utilizam date time, então dia, mês e ano. Só que, cara, nem sempre é um bom negócio. Porque dependendo de como seu usuário consome aquela tabela, na verdade você vai ter mais lentidão, porque você literalmente fez o sorting explícito, do que se você tivesse ele deixado fazer normalmente, porque você está indo contra a organização física do dado, tá? E a gente pode utilizar técnicas como, por exemplo, Z-ordering. Quem já ouviu falar desse cara? É bem legal, né? Ele, basicamente, eu não sou estatístico, mas estatisticamente ele cria um Z na sua distribuição de dados, ele consegue identificar pedaços e consegue computacionar estatísticas em cima disso. Então, é uma forma otimizada de como você ler estatísticas e ler dados no nível físico. E esse cara é bem interessante, ele ficou muito popular no Delta. O Delta utiliza o Z-ordering para fazer, assim como o Iceberg também. Só que o Iceberg você escolhe, não é só o Z-ordering que você tem. Você tem 4 tipos diferentes, tá? De como você quer fazer essa ordenação. Então, basicamente, a diferença aqui no dia é, se você tem um plano que não é ordenado, você está tendencioso a ler mais arquivos. E se você tem arquivos ordenados na forma com que se espera consultá-los, você vai consultar menos arquivos. E no final do dia a gente quer consultar o mais rápido possível, menos vezes possível. É isso que a gente quer fazer. Quanto mais a gente conseguir chegar perto desse edge aí, melhor para a gente. Tá? E aí, pode falar. Tem um tamanho mínimo da tabela? Não que eu saiba. Ah, tá de recomendação? Não. Mas eu vou te falar quando você vai usar Z-ordering, quando você vai utilizar a ordenação normal. Vou te ensinar aqui agora. Tá? Então, olha só que legal. Eu falei para vocês, né? Ele tem vários tipos aqui de ordenação. Ele tem bin pack, sort, Z-order e filter. Legal, né? Então, ele tem uma ordenação de filtering. Você pode falar, olha, considere isso aqui na minha consulta e o resto você simplesmente não considera. Então, ele filtra ainda mais o seu predicado. Então, ele não te entrega uma forma, ele te entrega 4 formas diferentes de como você otimiza. Lembra que eu falei lá no começo? O Iceberg, o nível de customização que a gente tem. Você pode utilizar 2 técnicas ao mesmo tempo dentro da mesma tabela. Pode. Tá? Beleza. Olha só que legal isso aqui. Alter Table, Catalog, Write Ordered by Team. Isso aqui mexe no estado físico ou não? Mexe no estado físico, levanta a mão. Logicamente você está falando para ele o seguinte, ó, você está ordenado A, eu quero que você ordene por time, faça isso para mim. Ele mexe fisicamente, né? Não. Ele não mexe fisicamente, ele mexe logicamente, o Iceberg.
Ele cria todo o plano, todo o manifesto, baseado como se você tivesse fisicamente feito, mas na verdade não. O que vai acontecer, de fato, é que na hora em que você consultar por esse campo, ele literalmente vai saber quais são os arquivos que precisam ser consultados sem mexer na estrutura do layout do seu dado. Você pode mexer fisicamente se você quiser, mas você pode adicionar predicados e informações de catálogo sem mexer na estrutura física. Isso é muito legal. Por quê? Isso mostra para a gente que se você tem um usuário A ou time A fazendo consulta nesse padrão e você tem um time B consultando a mesma tabela num outro padrão, você consegue adicionar características para conseguir cobrir a surface de query. Coisa que você deveria ter vários parquês antigamente. Quem nunca criou vários parquês? Grouped Sun, Ordered não sei o que Sun, tal, e você entrega cada um deles diferentes, né? Ele cria uma nova versão do manifesto. Exatamente. Como se fosse uma view, algo bem lógico, não é físico. Tá? Não, ele é uma operação atômica. Ele manda, e aí, na verdade, o que vai acontecer é, você tem a engine que vai ler, que vai ser o catálogo vai ler, vai puxar as informações específicas e vai armazenar isso dentro de um banco de dados. Porque, na verdade, ali, quando a gente fala de protocolo Thrift, que é o acesso do Hive Metastore, é um Postgres ali por debaixo dos panos, por exemplo. Então, ele vai armazenar isso de catálogo. Ele não vai interferir no acesso do dado, não. Vai ser bem mínimo. Nenhuma. Assim, aonde você quer chegar, nenhuma, porque você quer otimizar a consulta. É diferente de como você vai fazer, porque no índice, o que você faz lá quando você tem uma B-tree? Caralho, vou ensinar SQL agora, faz tempo. Quando você tem uma B-tree, que é uma primary index, e quando você tem índices secundários, você copia o índice primário, a chave dele, e você ordena uma estrutura de árvore de página lá dentro. Aqui não. Aqui você está falando logicamente onde você tem que fazer isso. E qual a versão que você vai atuar. Tá? Por isso que é interessante. Então, você pode voltar em versões, você pode usar. Lá você vai pagar fisicamente. Aqui a gente está tentando evitar pagar físico, porque pagar físico é chato. Bem, o que você pode fazer? Automatic Compaction. Tá? Como que eu recomendo vocês fazerem isso? Tá? Então, todos os meus jobs... Quem utiliza aqui orquestração de dados? Quem orquestra seus pipelines de dados? Levanta a mão. Beleza, maioria. Vocês usam... Quem usa Airflow aí? Uma pessoa, beleza. Bastante gente. Duas, porque eu também uso. Você pode fazer várias formas, mas você tem chamadas de procedures e chamadas específicas para você fazer essa compactação. E o que é legal, de novo, o Iceberg te oferece várias formas de brincar com essa compactação. Você pode agir só nos arquivos deletados, você pode agir só nos puffins, você pode setar o mínimo e o máximo, você pode ofertar também um tamanho que você quer especificamente, então você pode brincar bastante com como você quer fazer isso, tá? E aí a ideia é você orquestrar isso. Então, se você está fazendo um pipeline que escreve e no final você quer ter uma melhor utilização desse cara, você vai rodar um compact ali para reduzir, ou você vai fazer um order em cima disso para que você possa ter velocidade. Bem, particionamento. Isso é fácil, né? A gente já viu ali, já falou um pouco de particionamento e eu não quero me delongar um pouco aqui. Mas, alguém já utilizou Bucket? Bucket é uma técnica de particionamento. Tá? Não muito trivial, não muito utilizada em bancos de dados relacionais. Você vai conseguir ver bastante isso quando você vai para versões in memory de bancos de dados relacionais, você vai ver muito disso de hashing. Mas, basicamente, se você tem um campo com alta cardinalidade, ou seja, alta cardinalidade, você tem vários valores únicos. Né? Não é interessante. Por quê? Porque cada valor desse vai gerar um hash. E você tem como se fosse um balde. Então, ele gera um hash 0001, ele joga os dados ali dentro. Ele faz um hash 00010, coloca um bocado de dado. E na hora que você está comparando isso, ele compara o hash da entrada, se bate com o hash daqui, e você acessa os dados lá dentro. Ou seja, maravilhoso, por exemplo, se você faz um agrupamento por estado. São 27 estados no Brasil. Cara, você tem uma massiva quantidade de dados lá, perfeitamente. Por quê? Porque você vai literalmente consultar os dados que estão para cada um desses caras. Tá? E assim por diante. Olha só o que é legal aqui, tá? A evolução da partição. De novo, você não tem rewrite e você pode literalmente fazer isso aqui, ó. Create table, partition by year
using Iceberg. E como eu passei registration TS, que é o date time stamp, sabe o que, que ele faz aqui por debaixo dos panos? Hidden partitioning. Ele já deixa para você ano, mês, dia e date time para você pronto no arquivo de metadado. Você consegue acessar extremamente eficiente qualquer um. Você não precisa ter que recomputacionar ou fazer novamente. Você não precisa reprocessar esse cara, tá? E se você quiser ter informações de partições adicionais, alter table, add partition field, months, registration TS. Você está adicionando informações de metadado em cima do layout físico que está dentro do metadado. Nos bancos relacionais, como a estrutura, imagino que seja como se fosse você criar vários índices, né? Quanto mais você muda o catálogo, tipo, qual que é o tamanho do problema de você criar um monstro e depois perder toda a capacidade de processamento se você criar uma porrada de índice desse jeito que você está falando? Como que controla isso? Perfeito. Pergunta interessante, né? Porque a gente não parou para pensar nisso, né? Legal, você está adicionando um bocado de metadado, existe um nível hierárquico de como você faz isso, existe um processo de computação que você tem que pagar e assim por diante. O que a gente tem que fazer? Rodar sistemas para fazer manutenção disso. Então você tem calls específicas para limpar versões, para limpar registros, e é o que você falou. Você tem calls para limpar o dado físico e você tem calls para limpar o metadado, diferentemente do Delta. Você age somente no dado metadado, porque ele é meio que embedado em relação a isso. Então você tem que também fazer toda a parte de administração em cima dos arquivos de metadado. E aí sim você vai ter um metadado bem enxuto e bem interessante. Tá? E aí vamos para a última parte que eu acho super legal aqui, antes da gente tirar 10 minutos e ir para outro deep dive aqui no Delta. Vamos falar da vaca, né? Então vamos lá. Vaca e morcego. A vaca faz mu e o morcego eu não sei o que ele faz. Mas no cal, olha só que lindo. Copy on write. Isso aqui é sexy. Ele copia na escrita, tá? É óbvio, sim, lógico. Ele é o padrão, tá? E o que ele faz? Toda vez que você faz uma operação em que você tocou fisicamente, ou seja, você fez um update ou um delete, né? Você modificou aquele cara, o que acontece? Ele reescreve o arquivo todo. Por que ele faz isso? Bem, de novo, eu preciso ter versionamento e o meu dado no storage é imutável. Então eu crio um novo arquivo, né? E eu insiro esses dados. Quando que eu uso a vaca? Quando eu quero leituras, mas são lentas no update e delete. Mas isso é lindo, porque na minha tabela Gold eu quero que seja o quê? Vaca. Porque na minha tabela Gold eu não tenho update e delete constantemente, eu tenho muito mais leitura. Então eu não vou ter vários arquivos sendo generados de metadado constantemente. Eu vou ter muito menos. Então aqui você sente uma performance absurda por mudar o tipo. Tá? Eu reparei em algumas otimizações que a gente fez de 40% a 70% só por mudar de cal para morcego, de vaca para morcego. Tá? E o morceguinho é legal, tá? Ele captura os arquivos que foram existentes e ele coloca isso em um delete file. Lembra lá que eu expliquei lá no começo do delete file? Para que ele serve? Para o merge on write. Quando você tem uma operação, ele grava isso em um arquivo separado e deixa aquele registro para você. Ou seja, isso é muito bom para quando você está fazendo o quê? Streaming. Por quê? Você vai ler somente os delete files, porque você está fazendo um append em cima dele, ou seja, mesmo o seu processo, ele vai fazendo append em cima disso. Tá? Então, de novo, ele traz essa maravilha para vocês. Só para a gente finalizar, olha só que legal, se eu quiser utilizar, create table, table properties, mode, e olha só que legal isso aqui. Vocês viram o nível que eu chego? Eu não estou falando que é uma operação DML. Eu estou falando para ele o seguinte, olha, quando for um delete, haja dessa forma. É muito agressivo, cara. Quando for um update, haja dessa forma, e quando for um merge, age dessa forma para mim. Eu acho fantástico isso aqui. O nível que você consegue chegar é absurdo, tá? Ou você pode adicionar, alterar essas informações no catálogo também. Fique
à vontade. E tem uma outra coisa, que isso é literalmente está linkado a tabelas muito grandes, que é métrica. O que é a métrica? Bem, se vocês abrirem um arquivo de metadado, tanto do Delta ou do Iceberg, você vai ver que o cara joga um bocado de estatística lá para se basear em distribuição do dado, acesso do dado, qual é o particionamento que está sendo feito, qual é o bucket ou localização que vai ser acessada e assim por diante. Se você tem uma tabela gigantesca com várias colunas, ele tem que computacionar em todas as colunas. O Delta vai computacionar nas colunas para você. No Iceberg, você pode falar, se você quiser, quais colunas você quer computacionar e quais não. Então, você tem um exclude ali de tirar algumas coisas, o que ajuda em grande escala. Então, isso te dá uma previsibilidade melhor. Voltando ao seu ponto. Rewrite manifests, você pode chamar esse cara. E, se você quiser otimizar o dado físico, expire snapshots, que seria o vacuum do Delta, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Só que ele é tão sem graça porque ele ainda fala o seguinte, tá bom, tudo isso eu faço para você, e agora você ainda pode escolher como você escreve de forma distribuída em MPP dentro do storage. Você pode escrever por padrão, você pode escrever em hash, ou você pode escrever em range. Quem já utilizou Modern Data Warehouses sabe que a gente tem muito isso de hash e range, e range. Isso aqui são formas avançadas de como você escreve no disco. Então você pode customizar em como ele faz isso também. Tá? Então, de novo, você tem uma tabela gigantesca, você tem uma cardinalidade baixa, uma cardinalidade muito interessante, e você quer, por exemplo, além disso, escrever em hash. Então, você vai ter tanto o particionamento em hash, quanto a escrita em hash. Isso quer dizer que o acesso do dado vai ser extremamente mais rápido e mais rico, que você tem esses dois caras fazendo esse processo. Vamos lá, perguntas. Antes da gente fechar aqui e fazer vocês tomarem um café para vocês não dormirem. Eu vou fazer uma pergunta da internet. Brincadeira, um amigo meu não pôde vir, mas ele pediu para perguntar, tá? Se você já teve algum problema utilizando Iceberg com Hive Metastore, com o processo de batch, porém com vários microbatch gravando na mesma tabela final, e o lock acontece no Hive. Sim. E aí temos que deletar o registro do lock Sim. no Postgres para liberar o insert novamente. Sim, Como é que resolve isso? Tem. Ou não resolve? Como se resolve isso? Não utilizando o Hive Metastore, porque esse é um problema de atomic writes, multi-writes. Esse é um dos problemas que você tem. Por mais que eu falo multi-writes, você vai pensar que é o mesmo, que são escritores diferentes. Não, multi-writes pode ser o mesmo escritor. Você está gerando várias versões ao mesmo tempo, você está alocando um metadado específico que está alocado num sistema relacional. Como você resolve isso? Não estando dentro do Hive Metastore, porque isso é um non-issue do Hive Metastore em grande escalabilidade de produção. Mas geralmente funciona bem, a não ser que você tenha esse problema. Perguntas? Tirando o problema, funciona, né? É uma curiosidade. Eu não conheço o Snowflake, mas qual engine de processamento o Snowflake usa para ter o paralelismo? Então, com Delta, por exemplo, no Databricks, a gente tem um Spark, clusters Spark. E para o Snowflake? Alguém sabe? Ele é proprietário, né? Mas alguém sabe especificamente? Ele tem um Snowpark, tem algumas coisas, mas proprietariamente falando, tanto a computação quanto o storage dele é confidencial. A gente não tem acesso a como ele faz isso. Ele só faz isso e faz muito bem certas coisas que até eu vou contar um caso real que aconteceu, o time está ali para não desmentir, mas a gente teve um cliente que o cara estava utilizando Synapse Analytics, ele não está escutando não, ele fazia a importação do dado da Bronze para Gold em 27 minutos. Eu peguei esse cara e eu carreguei ele dentro do Snowflake em 37 segundos. Os mesmos 27 minutos contra 37 segundos. Ele tem uma técnica de transporte, de compressão muito interessante que a gente não tem acesso a isso, pelo menos eu desconheço, tá? Eu nunca vi nenhum white paper que explique teoricamente como que ele faz isso, mas ele faz isso de forma muito eficiente. Beleza? São 4 horas, 4h10 a gente volta, porque eu vou dar uns 20 minutos para vocês descansarem, né? 20 minutos que eu já dei. Na apresentação, eu fui dando pequenos aumentos de descanso. Agora,
Luan, Oi, pode nós falar. recebemos pergunta online. Eba! Posso ler para você? É uma só. Com certeza, pode? A pergunta é do Raio. Ele perguntou se o mundo tende ao streaming. É provável que o Avro, não sei o que ele quis dizer com essa palavra, seja o padrão no futuro? Boa pergunta. Eu acho que o Avro é um arquivo, é um tipo de arquivo interessantíssimo para streaming, entretanto, tem os seus trade-offs. Né? Como ele guarda essas informações de metadado, de esquema, enfim, de forma binária, se você tem um sistema que se conecta nele e que não utiliza o mesmo tipo de serialização e deserialização, e você está fazendo streaming, talvez, você tenha alguns problemas por acessar. Mas eu acredito que se você, por padrão, está utilizando streaming como primeiro cidadão aí, com certeza a Avro vai ser o primeiro formato que você vai escolher. Eles utilizam mais ORC na Gold. Eles utilizam para leitura de grande escala analítica, sim. Bem mais. É absurdo, a diferença é muito grande. Na Silver, eles utilizam, se eu não me engano, para algumas tabelas, eles utilizam Parquet, para outras eles utilizam Avro, porque eles fazem streaming. Então, eles ingerem tanto em batch quanto streaming. E, se eu não me engano, eles utilizam bastante Parquet na entrada, porque é um pouco mais general. Né? Então, você vai ter tanto tabela que recebe batch, ou streaming, ou os dois ao mesmo tempo. Então, se você tem os dois ao mesmo tempo, então eu ainda vou optar por ter Parquet. Porque você vai ter um pouquinho dos dois mundos, um pouquinho. Se você botar somente Avro e você gravar batch, não é tão interessante quanto se fosse para streaming. Eles usam um mix ali de combinações. Sapecando. Existe algum case de utilizar Iceberg com Unity Catalog no Databricks? Calma, na próxima apresentação eu mostro para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tem restrição de chave primária no Iceberg? Vai que o dia aparece. Essa ideia de primary key não existe, né? Teoricamente. O Databricks SQL agora traz o foreign key, o primary key, depois de muito tempo de constraints de enforcement, mas você não tem. Não. Mas você pode dizer o que você quer, o tipo que você quer. O Z-Ordem no Delta Lake tem uma restrição das 30 primeiras colunas para estatística, né? Mesma coisa. Mesma coisa? Porque é o mesmo algoritmo, a mesma ideia. Nesse caso, o ideal é sempre você colocar as colunas de PK, foreign key e where que você vai utilizar no começo da tabela. No começo da tabela. Boas práticas. Relaxa que de delta é pouca coisa também, tá? Tá tranquilo. Olha, é de boa. Você acha que eu vou trazer vocês aqui presencial? Eu não vou estourar a mente de vocês? Vocês estão muito enganados. A ideia é, se não doer a cabeça, não tá bom. Vou dar 6 minutos. Beleza. E aí, Monique?